Que a paz do Senhor esteja com cada um de vós. Hoje a nossa primeira leitura vem nos convidar a nos afastar daquelas pessoas que podem nos tirar dos caminhos de Deus. E a nossa leitura, logo no início da nossa leitura, nos mostra exatamente isso na seguinte passagem: que vos afasteis de todo irmão que se comporta de maneira desordenada e contrária à tradição que de nós receberam. Paulo estava ensinando a sua palavra, a palavra que Cristo havia ordenado a levar a todas as comunidades, e ele dava exemplo e mostrava como nós devíamos nos comportar diante dos aprendizados que Cristo nos trouxe. Primeiramente, nós temos que compreender que, para nos aproximar de pessoas que vivem os pecados, que vivem uma vida mundana, nós precisamos ter uma base muito forte direcionada ao amor de Deus. Cristo andava com as pessoas que eram pecadoras exatamente porque ele tinha uma base sólida dentro da sua crença, pois ele acreditava nos mandamentos de Deus e o praticava com toda a força do seu coração. Porém, nós ainda não temos essa grande capacidade de sermos como Cristo foi. Nós precisamos de praticar dia após dia para tentarmos ao máximo de nos aproximar de sermos imitadores de Cristo. E como pecadores que somos, temos que evitar ficar envolvidos com pessoas que estão no mundo dos pecados. Primeiro, porque estamos sujeitos a cair em tentação. E como a nossa vida é uma constante batalha contra o pecado, viver e conviver com pessoas que causam a desordem da vida espiritual de alguém podem prejudicar qualquer um, seja a pessoa da vida religiosa ou da vida do mundo. Aqueles que vivem no mundo já estão praticamente tendenciosos a viver o pecado. Porém, aquele que vive a vida religiosa, a vida que Cristo o convida a viver, ele tem uma sujeição maior a se afastar dos pecados. Porém, a gente sabe muito bem que não é fácil, porque às vezes temos pessoas nas nossas vidas que nós gostamos, que nós temos um bom relacionamento e não queremos nos afastar delas. E são pessoas que muitas vezes podem nos levar ao pecado. Pessoas que causam situações que levam a nossa vida à destruição. Exemplos nós podemos citar de pessoas que gostam de festas, de pessoas que gostam de ter vários relacionamentos, de pessoas que são corruptas e corruptíveis e assim por diante. Quantas pessoas vivem esse tipo de pecado e nós às vezes gostamos delas? Nós, de acordo com a nossa palavra de hoje, somos convidados a nos afastar. Não porque não amamos essa pessoa, mas porque nós não queremos cair nas mesmas tentações que elas vivem. É claro que você não precisa se desligar completamente de ter uma relação com essa pessoa, mas as relações que você tem que ter com essa pessoa tem que ser direcionada à conversão dessa pessoa para o bem, não a forçando a isso, porque somos convidados a respeitar as diferenças que todos nós temos, mas não podemos nos compactuar com os pecados que essa pessoa faz na sua vida. E nós muitas vezes nos compactuamos com esse tipo de pecado. Dar um exemplo, às vezes uma pessoa encontra uma carteira com dinheiro dentro. Uma atitude de um cristão é de exatamente pegar a carteira, pode abrir, olhar de quem que é e devolver a seu dono. Mas não retirar um único centavo de dentro daquela carteira. Não retirar nada, nem os documentos, nem o dinheiro e nem tomar posse de toda a carteira com tudo que há dentro dela para você. Isso não é a atitude de um cristão. E às vezes alguém que convive com você encontra essa carteira, você sabe que essa pessoa tem uma vida um pouco difícil e essa pessoa acaba retirando esse dinheiro para poder pagar suas contas, ajudar dentro de casa. Isso é uma atitude pecaminosa. Você não pode concordar mesmo que a pessoa precise. Mesmo que a pessoa esteja em dificuldade, ela não pode retirar aquilo que não a pertence. Quando passamos por uma situação parecida como essa,
nós devemos comportar como cristãos, amando a Deus sobre todas as coisas e, nessa situação, amando ao próximo como a ti mesmo. Porque essa carteira que a pessoa encontrou pode muito bem também ter um dinheiro de alguém que trabalhou muito para conquistá-lo e para poder também pagar as suas contas. O que é seu, você deve assumir para a sua vida. O que é do seu irmão, você deve devolvê-lo e entregá-lo, porque a ele pertence aquele fruto do trabalho e o fruto do seu esforço. Por isso, nossa primeira leitura vem nos convidar a nos afastar de pessoas que apoiam atitudes de roubo, atitudes de fofocas, atitudes de falar mal do seu irmão, de provocarem guerras, provocarem conflitos e assim por diante. Evitemos pessoas assim. Outro exemplo muito bom para nós que servimos a Deus e buscamos uma vida cristã. Às vezes nós convivemos com pessoas que querem criar conflitos religiosos. Se alguém começa a discutir algo sobre religião de forma agressiva, de forma a criticar e falar mal de alguma crença que a pessoa tem, afaste-se. É exatamente isso que a nossa primeira leitura nos refere, a não ficar parado ali discutindo, batendo boca, criando conflitos, ficando com raiva e tirando sua paz. Busque sempre a paz interior. Evite conflitos, afaste-se de pessoas assim. Tenha uma vida o mais tranquila possível, porque quando você tem paz, você consegue pensar melhor, você pensa racionalmente, busca viver os mandamentos de Deus e tem prazo para poder fazer reflexão sobre os acontecimentos que aparecem durante a sua trajetória de vida. No mais, vamos dar uma passada agora no nosso Salmo Responsorial de hoje. Nosso Salmo Responsorial nos traz o seguinte refrão: Felizes todos os que respeitam o Senhor. Essa frase é uma frase para todo aquele que ama a Deus sobre todas as coisas e ama o próximo como a ti mesmo. Primeiramente porque são regras, e regras que Deus nos deu e trouxe através de Jesus Cristo e através também dos seus profetas, como as leis de Moisés. Então, aquele que respeita é aquele que obedece regras que Deus impõe para a sua vida. E dentre as regras que nós temos são os mandamentos de Deus. Basicamente, aquele que respeita o Senhor, respeita as regras que Deus impõe na sua vida. E todos nós temos regras para servir. Exemplos, o nosso trânsito. Temos que respeitar as regras de trânsitos para não sofrermos as consequências. Nosso trabalho. Temos as regras do nosso trabalho, chegar na hora certa, cumprir com aquilo que é convidado a fazer, com a sua tarefa, com o seu trabalho, cumprir com os procedimentos, trabalhar com qualidade e segurança e assim por diante. Regras que nós temos que servir, regras sociais também que nós temos. Exemplos, na rua, respeitar a fila, se tem uma fila para você ter que poder chegar até um caixa, que você respeite a fila, não corte a fila para chegar antes. Saiba tratar bem as pessoas que estão dando atendimento a você e assim por diante. Regras sociais básicas que todos nós temos que respeitar e servir. Deus, quem quer respeitar a Deus e respeita a Deus, basicamente respeita as regras que Deus impôs. E as regras nós sabemos muito bem quais são. Nós sempre estaremos batendo na mesma tecla em relação a amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. Regras fundamentais e básicas para aquele que é cristão. No mais, vamos passar agora para uma reflexão do nosso Evangelho de hoje. O nosso Evangelho de hoje, Jesus vem falar sobre a hipocrisia. E naquela época, ele batia de frente com os mestres da lei e os fariseus, que eram homens que tinham conhecimento da palavra de Deus, que eram envolvidos naquilo que Deus os convidava a viver através dos profetas. É claro que os mestres das leis eram homens que carregavam consigo as leis amarradas à sua cintura, apertavam elas com tanta força para poderem lembrar-se
a todo momento das leis que Deus havia os entregados para poderem praticar e levar as pessoas de todo o mundo. Porém, como a gente sabe muito bem, Jesus foi perseguido e condenado exatamente por esses homens, os mestres das leis e os fariseus. Pessoas que, se tivessem observado a lei, observado que Deus iria enviar um Messias, teriam percebido que Jesus era o Filho de Deus. Primeiro porque Jesus manifestava ações do Espírito Santo e fazia coisas que nenhum homem seria capaz de fazer. Curas, milagres, expulsava demônios e assim por diante. Como nós conhecemos muito bem o contexto bíblico da trajetória de Jesus. Então esses homens não acreditaram que Jesus poderia ser o Filho de Deus e acabaram perseguindo e retirando a vida de Jesus. Isso porque Jesus sempre tocou na ferida deles, que era a hipocrisia que eles praticavam. Eles diziam que amavam a Deus sobre todas as coisas, diziam que serviam a Deus e, no final das contas, não faziam isso. Praticavam apenas coisas corruptíveis, tentavam, de certa forma, retirar das pessoas os bens que elas conquistavam, buscavam através de impostos, através da mentira da palavra, tentavam distorcer a palavra de Deus para poder manipular a sociedade. E Jesus, a todo momento, vinha e retirava a máscara deles e faziam com que eles passassem vergonha. E eles, não admitindo isso, perseguiram Jesus até o matar. Nós não passamos de situações diferentes. Nós muitas vezes servimos a Deus, buscamos mostrar o certo, buscamos caminhar da melhor forma possível, respeitando os mandamentos de Deus, e no fim das contas acabamos sendo xingados, maltratados e perseguidos porque as pessoas não aceitam a nossa filosofia da prática do bem. Às vezes vamos tentar mostrar o amor de Deus às pessoas e somos chamados de bobos, porque o amor de Deus faz com que as pessoas pareçam ser bobas e humildes demais. A humildade hoje é basicamente um comportamento criticado pelas pessoas. A sociedade não tem aceitado pessoas humildes e pessoas simples. O fato é que as pessoas têm sido tão egocêntricas, têm se achado tão poderosas e tão grandes que não aceitam mais o comportamento averso à grandeza superior. Elas querem que todas as pessoas tomem posturas de pessoas gananciosas, de pessoas que queiram ter mais do que as outras. Como o exemplo que eu citei na primeira leitura, chamariam a pessoa de boba se ela não retirasse o dinheiro da carteira. E nós sabemos muito bem que o cristão não irá retirar de forma alguma. Mas aquele que não faz isso hoje é taxado de bobo e não ganha a credibilidade e a confiança das pessoas que nós estamos convivendo nos tempos de hoje. Essas pessoas que agem dessa forma, agem da mesma forma que os mestres das leis e os fariseus, e Cristo os chamava de hipócritas. Então, se você tem um comportamento, às vezes, de achar que uma atitude errada é certa, você está agindo como um hipócrita. Da mesma forma que Cristo os chamou, aqueles doutores das leis e os fariseus de hipócritas, ele chamará você quando retornar para fazer o julgamento final. Nós então não podemos ficar nos compactuando ao erro. Apareceu uma situação como essa, instrua a pessoa a fazer o certo. Se ela não quiser, a sua parte você fez, que é agir corretamente. Se é com você, haja corretamente, simplesmente fazendo o que é certo. Pegar a carteira e devolver à pessoa o que pertence a ela. Os nossos comportamentos têm que ser direcionados sempre à prática do amor, à prática do bem e aquilo que Deus nos convida a viver. Ou seja, respeite os mandamentos de Deus. Não faça coisas erradas achando que é certo. O exemplo que eu citei, se você achou uma carteira com dinheiro dentro, pegue os mandamentos de Deus e coloque.
Eu amo a Deus sobre todas as coisas se eu pegar essa carteira para mim? Aí você vai ter suas dúvidas já. Vamos pular para o segundo mandamento. Será que eu estou amando ao próximo ficando com essa carteira para mim? E aí você começa a abrir margem ao conhecimento da palavra de Deus. Porque se você pega a lei de Moisés, terá lá, não roubarás. E o que é não roubar? É não tomar posse daquilo que não te pertence. Então, aquela carteira não te pertence. Então, está dentro dos mandamentos de Deus que não roubarás. E você deve devolver aquilo para o seu irmão. Coisa boba, coisa simples, mas que a gente sabe muito bem que muitas pessoas fazem e fazem errado. Isso serve para a vida de casamento. No casamento as pessoas às vezes cometem traições achando que vai ficar em branco, vai passar batido, mas não, tudo volta para a pessoa. Às vezes na vida profissional a pessoa rouba da empresa, não passa batido. Deus está vendo e haverá um julgamento final para isso. Na sociedade, você às vezes maltrata alguém que trabalha, um profissional que está trabalhando, você o maltrata, xinga ele, trata ele como se fosse um animal. Isso não ficará em branco para você. Cristo, no dia do julgamento, irá apontar o dedo para você e te chamará de hipócrita, que você não pertence às leis que ele enviou para você seguir, que você não pertence ao reino dos céus, porque você agiu como Satanás agiria, de forma arrogante, maldosa, gananciosa e assim por diante. Só entrará no reino dos céus aqueles que praticam bem e servem a Deus com o amor que Ele nos convida a viver. Mas essa é a nossa reflexão do nosso Evangelho de hoje. E nós vamos dar uma passada agora nos comentários do vídeo de ontem. Comentários do vídeo de ontem, nós temos aqui, o primeiro comentário é da Márcia Souza, que nos mandou: boa noite, missionário. Aqueles que guardam os seus mandamentos permanecem em Deus e Deus nele. Amém. Sabe as palavras, Márcia Souza? Tanto que os mandamentos de Deus é o próprio comportamento de Deus conosco. Então, devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo, para que possamos ter essa comunhão com Deus e sermos a imagem e semelhança de Deus. A Odete Sobral nos mandou: boa tarde, missionário, e a todos do canal. A paz esteja com todos nós. Hoje tive problemas com o YouTube, quase não consegui ouvir a reflexão de hoje. Mês aos trancos e barrancos, consegui. Glória a Deus, abençoada terça-feira a todos. Que assim seja. Realmente há dias que a gente acaba tendo problemas aí com os meios de comunicação que a gente tem, seja o celular, seja a internet, seja a nossa TV e assim por diante. Mas a gente precisa desses meios de comunicação. É essencial a gente saber filtrar o que a gente recebe de informação. É claro que a gente pode ver quase tudo que tem disponível nos meios de comunicação, mas temos que compreender que temos que filtrar sim algumas coisas que o mundo tenta nos ensinar. Tem coisas que é para o pecado e quer colocar na nossa vida esse aprendizado para que nós possamos dar continuidade a uma vida pecaminosa. É claro que nós, como cristãos que somos, vamos pegar qualquer coisa que o mundo tente nos ensinar e filtraremos de acordo com os mandamentos de Deus. A Adélia Santos nos mandou: a cirurgia da minha mãe foi marcada para o dia 18 do mês que vem. Desde já, agora, já agradeço a Deus por tudo. Está indo bem. Amém. Que assim seja, Adélia. Vamos ler mais uma da Adélia aqui. Bom dia, missionário. Obrigado por seus ensinamentos. Me ajuda muito. Peço oração pelos meus filhos e por todos os familiares. Peço por todos os irmãos do canal. Amém. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Muito obrigado, Senhor Deus Todo-Poderoso, por todas as graças que recebo em minha vida. Amém. Senhor Jesus, amém. Muito importante a gente reconhecer que Deus sempre está atuando na nossa vida, ainda que a gente ache que não. Muitas vezes a gente acha que Deus nos abandonou, mas na verdade não. É um tempo de provação, um tempo de reflexão, um tempo de aprendizado.
e nós precisamos desse tempo para podermos nos tornar fortes. É como andar de bicicleta. Para quem não sabe, a primeira vez que vai andar, é claro que vai tomar seus tombos, vai machucar, e esse tempo de aprendizado é que nós às vezes vamos nos ferir e ao mesmo tempo iremos aprender. Aprendemos a nos equilibrar, a caminhar corretamente e assim chegar num dado momento da nossa vida que estaremos preparados para poder rodar esse mundo aí pedalando a nossa bicicleta. E da mesma forma, servindo a Deus. Quantas vezes nós iremos tropeçar, cair, cometer pecados, mas vai chegar um dado momento em que estaremos preparados para servir a Deus de todo o nosso coração, de forma a sermos santos. A Milena Aparecida nos mandou um amém. Um amém para você também, Milena Aparecida. Um grande abraço. O Lucas Correia nos mandou glória de Deus, aleluia, que assim seja. Deus seja louvado, Lucas. A Milena nos mandou mais um amém, que assim seja, Milena. A Astéria Maria nos mandou: olá, missionário Wagner, obrigado por essas reflexões maravilhosas. Que seja sempre assim, amém. Eu, José Antelmo, esposo da Astéria Maria, que Deus te ilumine sempre, amém. Eu completei: e que Deus nos abençoe todos nós e nos dê a paz e felicidade a todos nós, amém. Que assim seja, Astéria Maria e José Antelmo, nosso amigo José Antelmo, um homem muito direcionado ao amor de Deus. A gente percebe isso com grande clareza e grande facilidade, que o amor de Deus está na vida dele, que ele quer buscar o conhecimento da palavra, e nós precisamos de ter como reflexo pessoas assim, que reconhecem que são homens que precisam buscar o conhecimento de Deus para se tornarem pessoas melhores. Melhores para sua esposa, Astéria Maria, para seus familiares e para a nossa sociedade, que também precisa do nosso amor, do nosso carinho e nosso respeito. Meus parabéns, José Antelmo, pelas atitudes e pelo seu comportamento. Nós sentimos faltas aqui hoje do comentário da Doreci Nascimento, que não nos mandou um comentário hoje, Doreci. Mas um grande abraço para você, que a paz esteja contigo e que a paz esteja com todos que estão assistindo ao nosso canal. Um grande abraço.